Salve, salve, mamães! Mais um vídeo que hoje eu vou compartilhar com vocês. Raiva, quem nunca sentiu? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sou Luciana Correia, sou psicóloga, coach de mães, onde eu trabalho fazendo diferença na vida de mães para que elas possam conciliar a maternidade com as tarefas do dia a dia. Então vamos lá. Raiva, quem nunca sentiu? E por que eu quero falar disso hoje? Porque eu tive uma experiência ontem com a minha filha de 2 anos, a minha caçula. Ela teve vários movimentos mostrando toda a raiva, toda a insatisfação dela. E eu ainda demorei um pouco para poder entender. Então vamos lá, vou contar para vocês. Eu estava sentada fazendo o para casa com o Theo, que é o meu filho mais velho, né, de 7 anos. E enquanto eu estava orientando ele para casa, a Maitê estava brincando, eu estava mexendo no celular, fazendo algumas postagens do coach de mães, e ela procurando chamar a minha atenção e falou que também queria fazer o para casa. Aí eu dei um papel para ela, ela não ficou satisfeita, e aí começou a rabiscar a mesa, e eu falei com ela que não podia, e que eu estava orientando o para casa, ou seja, eu estava fazendo 1000 coisas, menos realmente dar atenção para ela. E aí, nesse movimento em que ela começou a rabiscar a mesa, ela pegou uma tampa de caneta e colocou dentro da boca. Nessa hora, meu filho falou: mamãe, olha a tampa dentro da boca dela. Aí eu falei assim: filha, dá a tampa pra mamãe com toda essa tranquilidade. Dá a tampa pra mamãe. Aí ela: não dou. Ela viu que ela tinha conseguido a minha atenção através desse ato. E ali, eu fui conversar com ela, explicar que se ela engolisse, o que isso poderia acontecer e etc. Em resumo, meu filho tomou a tampa dentro da boca dela e aí começou aquela briga e ela, num ataque de fúria, pegou um objeto e jogou longe. E nesse movimento, ainda não se sentindo contente, ela pegou uma caneta e jogou longe, só que essa caneta veio parar na minha testa. Eu levei uma canetada no meio da testa. Nesse momento, eu respirei fundo e aí eu vou confessar pra vocês. Opção a minha vontade foi de dar um bom tapa para que ela não fizesse isso. Opção B, pegar a caneta e devolver na testa dela com a mesma força que ela jogou em mim. E eu estaria sendo tão infantil, tão criança quanto ela, mas ela realmente é uma criança e eu não. Opção C, respirar fundo, manter a calma e tentar entender o motivo dela ter feito isso. E a minha alternativa que eu escolhi foi a C. Naquele momento em que eu levei a caneta, o meu filho virou pra ela e falou assim: nossa, Tetê, deu ruim. Ele falou assim pra ela: deu ruim, se eu fosse você saía correndo. Olha a orientação do meu filho. E aí ela paralisou nessa ameaça ali dele. Aí ela se deu conta do que ela tinha feito realmente. E aí eu parei pra ver qual movimento ela estava fazendo e o que ela estava querendo me mostrar. Porque a raiva, gente, a psicologia ela traz isso. A raiva, ela é secundária. Ela vem no movimento que a criança anteriormente já se sentiu mal por alguma coisa. Ou porque ela não foi considerada, que é o que aconteceu. Eu estava fazendo 1000 coisas, menos dando atenção para ela. Eu estava mexendo no celular. E a gente tem um combinado quando a gente tá junto à noite, eu não mexi no celular e eu descumpri esse combinado. E aí ela tava se manifestando da maneira dela, eu estava ajudando o irmão dela, então não estava dando atenção pra ela. Então ela colocou essa fúria toda pra fora. Além disso, nesse momento em que eu parei pra tentar ouvi-la, e ela ainda fez outro movimento de jogar outra coisa longe, ela pegou uma bola e jogou longe, eu agachei e fui tentar entender o que estava passando, por que ela tinha feito aquilo. Ela tem apenas 2 anos, mas ali eu compreendi, agachada, mostrei pra ela o comportamento dela, eu devolvi. E aí que fica as dicas que eu quero trazer pra vocês. Eu devolvi pra ela, né? Eu fiz ela pensar se o comportamento dela estava certo ou errado, de que forma? Eu perguntei pra ela,
eu falei, você viu que você jogou a caneta na testa da mamãe? E ela disse, sim. Eu falei, você vai querer que eu faça isso com você? Como você vai se sentir? Você vai gostar que eu jogue a caneta na sua cabeça? Aí ela, não quero, mamãe. Então ela teve a dimensão disso. E a partir daí, eu fui conversando com ela, eu mostrei para ela sim o meu sentimento. Eu disse a ela, mamãe não gostou do que você fez. Eu me senti, você machucou a mamãe. O irmão dela estava com o olho desse tamanho ao lado, prestando atenção. E eu mostrei isso pra ela, eu não neguei o meu sentimento, mas eu também procurei entender o que ela estava querendo me dizer. Ainda no meio disso tudo que eu esqueci de falar pra vocês, eu ainda estava com mala em cima da cama, que a gente vai fazer uma viagem, eu estava com mala em cima da cama, arrumando as coisas do irmão, porque eu comecei a arrumar a mala junto dele, a mala dele. Então ela se sentiu, de certa forma, deixada de lado. E é isso que a gente tem que fazer. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu procurei acolher o sentimento dela. Eu procurei entender o que ela estava querendo dizer, jogando as coisas, fazendo coisas, determinados comportamentos que ela não tem o hábito de fazer, ao invés de optar pela letra A ou pela letra B. E aí, a partir disso, eu consegui sim entender o processo, parei para ver que eu tinha descumprido o combinado do celular e ali consegui administrar com calma, com olho no olho, agachada, e ao final ela veio e me deu um abraço. Ela falou assim, com 2 aninhos, abraço mamãe, abraço. E aí eu abracei após a gente ter conversado e reafirmei alguns combinados que a gente tem dentro da nossa casa. Então, raiva todos nós sentimos. A maneira como a gente expõe é que está errado. De jogar os objetos, coisas do tipo, deitar no chão. Então, o que eu quero trazer para vocês é: ajude o seu filho nesse momento, porque muitas vezes, quando ele tem determinadas ações que a gente nem acredita que ele vai fazer, jogar algum objeto, lançar esse objeto longe, a gente tem que entender que isso foi uma ação secundária, mas que, primeiramente, antes disso, teve outros motivos que você tem que entender de onde que vem. Então, mamães, tenham calma, saibam se colocar no lugar do seu filho e ajude com que ele se sinta considerado, né? E refaça, se for necessário, os combinados que vocês têm dentro da casa de vocês. Então, essas são as dicas que eu quero deixar aqui para vocês, porque isso deu muito certo no comportamento de raiva que a minha menina de 2 anos teve ontem. Ok? Um beijo no coração, beijo, gratidão e até o próximo vídeo!